Olá, tudo bem, gente? Ah, doutor José Neto pontualíssimo já entrou aqui. Tudo bem? Olá, doutor! Eu até tomei banho para conversar com o Paty Aires, viu? Eu sabia que ele já ia entrar assim, ó. Ó, tô cheiroso hoje, tô bonito, Ai, ó. Neto, pelo amor Camisa nova da Nefroclínicas, ó. de coisa Chique. linda. Tô assim, hoje eu tô preparado. Ai, Neto, pelo amor de Deus. Tudo bom com Olha, você? que honra te receber aqui, Que viu? isso? Prazer é todo meu. Tô com saudade de você, ué. Ah, eu também estou morrendo de saudade de você. Nossa, Deus. E esse frio aí? Como é que tá esse frio aí? Cara, eu não tô acostumado com isso, não. Tô, assim, tô com um cobertor de MM na perna para aguentar. Se eu te mostrar como é que tá aqui pra baixo também, mas olha, só por Deus, Neto. É, Que é isso? Eu falo que eu sou igual o William Bonner. Daqui pra cima tá o máximo. Daqui pra baixo eu tenho certeza que ele tá de bermuda. Não, eu tive que forrar o chão com coberta, porque aqui é tudo piso frio. Tem um aquecedor assim, debaixo da mesa. Você não tá entendendo. Ô, Você Paty, não eu tá tô entendendo. chegando. Eu cheguei domingo. Não, na verdade, sábado. Sábado de madrugada. Eu tava fazendo a Rota das Emoções entre São Luís e Jericoacoara. Então, quando tava frio, tava 30, 32 graus. Aí, de repente, eu cheguei aqui. Deus o livre. Não, eu vi suas férias, né? Aliás, mulher maravilhosa. Fala, tá bem, manda um beijo pra ela. Tá Aquela joia. mulher salvou minha vida aí. Meu Deus do céu. Ela é boa Não no negócio. Eu falo, tive o para aquilo. pessoal me pergunta assim, chega lá, ah, tô com dor nas costas, é rim? Eu falei, olha, não é não. Você precisa da minha mulher. Não, e eu já indiquei tanta gente para ela lá aí em BH, que, olha, salvou minha vida. Gente, eu cheguei em BH, caquética, mancando, arrastando a perna, e a Paula me fez andar. E dormir, né? Mas enfim. Doutor, que saudade de Tamo você! aí. Vamos falar de proteína. Vamos lá. Sabe por quê, Kátia? Que é o seguinte, né? Você sabe que a maior, agora todo mundo pensando em dieta hiperproteica e tal, essa moda de proteína e energia, moda não, né? É uma coisa muito boa que o Ted Neyman trouxe pra gente. Mas o povo fica assim, mas é muita proteína? E os rins? Vai fazer mal pro rim? Vai dar pedra no rim? Vai dar cálculo? Vai dar falência renal? Vou morrer? Vou? Eu falei, gente, deixa eu chamar o mestre Jedi, porque acaba com essa história, acaba com esse É. trem. Ô, Paty, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que eu gosto muito quando a gente vai tratar, eu vou chamar isso aqui de mito, e as pessoas vão entender ao longo da conversa do porquê mito. Eu gosto muito de ir na história e entender de onde que a coisa surgiu. Então vamos lá. Nefrologia, e para talvez nem todo mundo entenda direito a diferença entre nefrologia e urologia. Nefrologia é o clínico, e urologia é o cirurgião. Então, se você tem um cálculo renal, o cirurgião vai lá e tira o cálculo, é uro. Se você tem um cálculo e quer não formar novos cálculos, você procura o nefro. E eu gosto de explicar isso porque nem minha mãe sabe ainda qual que é bem a diferença. Então, eu gosto de deixar isso bem claro. Mas dentro da nefrologia, de modo geral, a nefrologia é uma especialidade muito nova. Ela nasce ali em meados do século passado, onde o tratamento que a gente tem hoje não existia.
Então, eu vou falar aqui da fase mais grave da doença renal, que é a doença renal crônica terminal, que, em última análise, é aquele momento onde a pessoa perdeu a função renal e que hoje ela tem a opção de fazer hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal e tantas outras possibilidades agregadas aí dentro desse universo. Só que isso é algo relativamente novo. A diálise, como ela é conhecida hoje, ela começou... Peraí, né? Então, peraí, deixa eu... Eu sou cegueta, você enxerga? Assim, ó, tá falando que sua voz tá... Deve ser o fone. Deixa eu trocar o fone aqui. Vou colocar um fone... E pra mim não tá, viu? Pra mim sua voz tá ótima. Oi. Vê se melhorou, galera. Não, vê se continua, gente. Fala aí. Eu tô escutando, tá com eco. Deixa eu sair e entrar de novo, pode ser? Pode. Eu não vou me mover daqui. Peraí, gente. E a voz do Neto, né? Vocês estão falando, né? Deixa eu ver se eu... eu não tô nem conectado com nada. Será? É a voz do Neto, gente? Deixa eu ver se melhorou. Acho que melhorou. É o meu retorno que melhorou. Tá. Agora sim. Não, agora eu acho que tá bom. Deixa a galera confirmar. Me escutam bem? Tá ok? Dá um ok aí que a gente segue. Fala pra mim, gente. Algum botão, gente. Ainda tá? Melhorou? Gente, Melhorou. mas que deve ser? Melhorou. Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Vamos voltar. Até a década de 50, a gente não tinha absolutamente nada. Mentira. A coisa começa, para falar a verdade, em 1943. É um ano marcante, onde um holandês chamado Kolff faz uma geringonça que é uma espécie de um rim artificial, ele é conhecido como rim de Kolff, que na verdade é o protótipo do que a gente hoje tem como máquinas de hemodiálise. Só que você imagina, se a coisa começou para valer ali, tinha alguma coisinha antes e tal, mas esse é talvez um ponto marcante, demorou ali 20, 30 anos para efetivamente isso chegar em mais larga escala. E você imagina no Brasil, a coisa veio chegar aqui no Brasil fim da década de 70, início da década de 80, de uma forma mais robusta. Ou seja, as pessoas que pioravam a função renal e que chegavam numa condição tal que hoje a gente indicaria diálise, transplante, elas não tinham o que fazer. E aí nessa situação, tem um trabalhinho também bem clássico do T. Aids, da década de 40 também, onde ele pega 10 pessoas e ele vê que essas 10 pessoas comendo proteína, eles têm um aumento da ureia, que é um marcador da doença renal. Então, qual que é a lógica na cabeça das pessoas? Poxa, então tá. Então, comer proteína piora a função renal, ou acelera a perda da função renal. A questão é, quando não se tem nada, você lança a mão daquilo que é possível. Eu estava no último Congresso Mineiro de Nefrologia presencial em 2019, eu estava sentado jantando com o que é hoje o presidente da Sociedade Brasileira, o Merege, Oswaldo Merege, aí de Ribeirão Preto. E o Merege estava me contando, eu estava explicando para ele os conceitos da dieta de baixo carboidrato e tal. E aí ele falou, Neto, olha que coisa interessante, no fim da década de 70, o que a gente fazia, ele falando assim, eu como residente e tal, eu fazia a dieta do arroz para esses pacientes. Ou seja, não tinha o que fazer. Aí dava arroz e açúcar para essa galera. Nossa. E qual que é a lógica? Quando eu tenho um rim que está muito doente, esse rim ele não tolera proteína numa quantidade maior. Como eu não tenho diálise, você vai segurando com o que tem. É a bengala que você tem. Isso não garante e também não exclui que a proteína, por si só, seja lesiva. Vamos lá. Tenho um mecanismo provável para lesão renal? Tem um mecanismo provável. Você tem uma série de situações que acontecem do ponto de vista fisiopatológico
redução de hiperfiltração, redução de proteinúria, redução de geração de ureia com dietas mais pobres em proteína. Então você começa a ver ali um gancho possível terapêutico. Só que isso nunca se provou, em última análise, efetivo para aquilo que importa, que é progressão da doença renal. Porque o que importa para o seu Zé é se ele vai para diálise ou não. Não Exatamente. importa se o mecanismo fisiopatológico é lindo, e é bonito mesmo. Não importa isso para ele. Importa, em última análise, ele chegar e falar assim, eu posso comer carne? Eu tenho que... Porque, imagina, nutrição é um jogo que a soma nunca é zero. Ele sempre vai escolher comer alguma coisa. E na hora que eu escolho tirar proteína, significa que ele vai comer alguma coisa no lugar. Ou gordura, ou carboidrato. Como a maioria das fontes nutricionais que tem proteína tem a gordura, ele acaba aumentando a quantidade de carboidrato. E aí você vira um cobertor curto, porque várias das doenças que levam à doença renal são causadas pelo excesso de carboidrato. Então, essa dicotomia eu falo que é a arte de se tratar a pessoa com doença renal. A questão, Paty, é o seguinte, a gente tem que dividir aqui quem já tem a doença estabelecida e quem não tem doença. Então vamos lá. Quem não tem doença tem que se preocupar com proteína? Não. Zero. A gente tem vários estudos, não são um ou dois, são vários, inclusive com doses cavalares de proteína, mostrando aparentemente que não há dolo. Não há dolo. Aprendi recentemente que não é dolo, é dolo. É dolo? É Eu lembro dolo. dessa palavra isso Aprendi lá isso com uma seguidora. Ela falou, doutor Neto, posso fazer um comentário? Eu falei, pode. Não é dolo, é dolo. Eu falei, beleza, aprendi. Então, não Eu há... vi você comentando lá no nosso grupo. Então, repete isso de novo. Doses, olha que coisa linda, gente. Cavalares. E assim, vamos lá. Você sabe que eu gosto muito de evidência, né? E existe uma máxima em evidência que é o seguinte: a gente não deve utilizar nada baseado em mecanismo sem ter uma evidência suficiente que aquilo é bom para ser usado. E você tende a ter o sarrafo mais baixo quando a coisa tem um potencial dolo. O que eu costumo dizer para as pessoas? Eu não tenho nada que justifique que uma quantidade mais elevada de proteína, seja lá o que for isso, vamos colocar aí só para as pessoas nortearem, acima de 2 gramas quilo dia. Que, assim, galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso é coisa pra caramba. Isso é coisa pra caramba. Deixa eu só abrir um parênteses Claro. aqui. Eu nunca recebi ninguém em consultório que estivesse comendo pelo menos isso. Ô, Paty, Gente, eu falo que eu coisa. tentei, teve uma época que eu entrei numa vibe assim, vou tentar ganhar um pouco de massa magra e tal, mas eu não queria suplementar, tá? Aí me propuseram uma dieta com 1,8. Eu aguentei fazer 3 dias. Eu não ficava até o pescoço. E você não tem fome, né, Neto? Porque Zero. Como proteína esse é um problema muito complicado. E eu falo com o povo, gente, por que vocês acham que fisiculturista toma whey? É porque o treino é gostoso? Não, é porque beber proteína é fácil. Comer não é fácil, não. Então, eu falo o seguinte, comer proteína sem fazer conta, para quem não tem disfunção renal, a probabilidade de dolo é próximo de zero. Eu nunca vou falar que é zero, porque isso seria anticientífico. Mas se eu tiver que colocar dinheiro, eu colocaria que não causa. Ponto. Agora, suplementar tem algum risco? A gente não tem literatura que corrobore que na pessoa com função renal, ok, que suplementar cause lesão. Mas alguém que me procura, primeira pergunta que eu faço é o seguinte, olha, primeiro, você precisa. Porque eu escutei um amigo nosso em comum, que é o Rafa Lund, falar um negócio uma vez que eu achei fantástico, que é o seguinte, olha, falou, Neto, suplementação é o seguinte, a ampla maioria das pessoas que precisam suplementar não pagam por isso. Quem paga é quem não precisa.
Então, eu sou muito mais daquele que tende a utilizar a comida de verdade e suas fontes proteicas. Mas beleza, o sujeito quer suplementar porque ele acha legal, acha bonito, ou ele tem indicação, whatever. A probabilidade de lesão é baixa, baseado na literatura vigente. O que eu coloco para os... E eu tenho um viés aqui, porque eu recebo muita gente, ou já com uma lesão estabelecida, ou com algum potencial de risco. Eu tenho uma família onde todo mundo tem doença renal. Eu tenho uma doença renal policística, hoje tenho função renal normal. Eu posso suplementar? Falar, poder pode, mas se eu fosse você, eu não suplementaria. Por quê? Você já tem um fator de risco. Para que você vai fazer isso? Você está querendo ir para as Olimpíadas? Não, não é. Sim, se você quiser muito, tudo bem, mas eu não acho que vale a pena essa balança de custo-efetividade. Mas isso a gente tem que levar para a mesa e discutir com a pessoa sobre a forma de decisão compartilhada. Você coloca prós e contras, outra seara que as pessoas não dominam. A gente vive num mundo de incerteza. Não existe essa certeza do tipo, se eu tomar, eu não vou passar mal? Eu não vou fazer... Não, isso não existe. O que a gente faz é definir, baseado na probabilidade, se aquilo ali vai ter uma maior probabilidade de te fazer bem do que de te fazer mal. Então, esse é o lado que a gente fala da pessoa que tem função renal normal. Como é que eu sei se eu tenho função renal normal? Você precisa fazer um exame, você não vai sentir nada. Ótimo, ótimo. Você vai ter que fazer um exame simples, um exame de sangue, que chama creatinina. Não é creatina, tá? Creatina é aquele suplemento. É a creatinina. A creatina é um derivado do metabolismo muscular. A gente tem isso no corpo naturalmente. E à medida que a função do rim vai piorando, ela vai subindo. E a partir disso, de alguns dados individuais, idade, raça, eu tenho como colocar isso numa fórmula e ter uma ideia do percentual de funcionamento renal. Quando esse percentual de funcionamento renal é abaixo de 60, a gente define de uma maneira arbitrária que ele tem uma doença renal crônica. E quem que faz diálise? Quem está abaixo de 10. Ok? Nossa. Ou seja... Então, eu preciso, primeiro, para saber, eu tenho função renal normal, não tem outro jeito, mentira, tem, mas não tem um jeito mais simples do que esse. Dosar a creatinina no sangue, isso, a maioria das pessoas que já fez uma rotina de sangue coletou uma creatinina, tá? Sempre faço. Beleza, eu tenho disfunção renal. Eu tenho que quantificar. Eu vou pegar eu tenho um estadiamento da doença renal em 5 graus baseado nessa percentual de funcionamento renal. Eu não vou entrar aqui em mega detalhes, mas acima de 90, que seria o mais tranquilo, é o grau 1, abaixo de 15 é o grau 5, que é o pior deles. Abaixo de 60 é o grau 3. Então, doença renal crônica é o sujeito que tem uma classificação níveis 3, 4 e 5. Tá? Então, vamos lá. Quanto pior o funcionamento renal em termos percentuais, mais cuidado eu tenho que ter com a proteína. Pô, Neto, como assim? É porque a proteína faz mal? Por hora, a gente não tem literatura que corrobore que ela faça mal. Você tem algumas hipóteses. Mas tem uma coisa que é o seguinte, eu gosto muito dessa analogia. A primeira vez que eu escutei essa analogia foi com o Souto. E eu repito essa analogia com certa frequência. Olha, atividade física faz bem para o coração. Quem gosta de dar sua corridinha e tal, isso faz bem para o coração. Mas se a pessoa tem uma doença cardíaca grave, ele não pode correr. Mas ele não pode correr não é porque a atividade física faz mal para o coração. É porque o coração está muito ruim. É a mesma coisa proteína e rim. Quanto pior o funcionamento renal, mais cuidado eu tenho de ter com o aporte de proteína. Mas não é uma coisa aritmética. As pessoas querem colocar, então eu tenho que fazer 0,8, 0,6, 0,3 grama quilo dia. As pessoas querem número mágico, né, Neto? Eles querem um número mágico. E assim, só para a galera ter uma ideia, tá?
uma pessoa que está com uma disfunção renal mais grave, aproximando ali, abaixo de 20% de função renal, normalmente eu consigo controlá-la com em torno de 1 grama/quilo dia. Que Alguns eu não é preciso. pouca Não coisa. é. Não é. É fácil ela comer ali 2, 3 ovos de manhã, um bife na hora do almoço e um peixinho à noite. Tá Então, lindo, chegou. é, qual que é algumas pessoas eu vou precisar chegar em 0,8? Vou. Como que eu vejo isso? Através de exame. A ureia está subindo, a creatina está piorando, eu tenho que segurar um pouquinho, o fósforo está subindo. E aí eu preciso de uma nutricionista bala do meu lado, e não dá para ser uma nutricionista, ela pode ser fodástica em outra área. Se ela não entender de doença renal crônica, ela não vai conseguir lidar com esse tipo de indivíduo. Porque é um subgrupo completamente especial no Totalmente sentido de diferente. como lidar. É complexo? Não, mas você precisa de mão, você precisa de traquejo para mexer com essas pessoas. Então, hoje a gente tem um programa dentro da Nefroclínicas de cuidado do doente renal crônico, onde eu te diria que se não o principal pilar, não é o médico, é a nutricionista. É ela que muda o jogo. O É psicólogo verdade. convencendo a pessoa que ela precisa melhorar a alimentação dela. Óbvio que o médico é importante, ele contribui nesse jogo todo. Até dando moral para a nutricionista poder fazer o trabalho dela. Verdade. Porque Quando a quando. gente trabalha com parceria, é outra história, né? Não tem dúvida, né? E eu chego e falo assim, hoje eu atendi um pouquinho antes de entrar contigo, eu estava atendendo um paciente meu de Goiânia, e ele já faz acompanhamento comigo, mas aquele cara que difícil de engajar na dieta, e deu uma piorada na função renal. Eu falei, cara, tem coisas que eu não consigo fazer por você. E tá tudo bem Não, se você me dizer que você não vai fazer. Tá tudo bem. Eu não vou deixar de te tratar, eu vou continuar te ajudando. Mas, cara, eu não consigo comer por você. Isso é uma escolha sua. E cada vez eu me convenço mais, Paty, do quão importante são os hábitos. E aí eu incluo não só alimentação, mas movimento, saúde mental, sono, para uma boa saúde. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: olha, cuidar dos seus rins é cuidar de você. Cuida de ti. Porque, óbvio que tem determinadas patologias, determinadas doenças que têm uma característica própria que vai exigir um tratamento específico, sei lá, um corticoide da vida. Mas tá. eu não sei se a sua audiência, a nossa audiência sabe, mas hoje, 2/3, 65% das pessoas em diálise hoje estão ali por causa de duas doenças: pressão alta e diabetes, que É. normalmente andam de braços dados com obesidade, a síndrome metabólica. É sempre metabólica. E Pronto. mais, tem alguns que estão ali por uma nefrite, mas eles estão ali pela nefrite e também tem síndrome metabólica. Eu fico, Então, a gente, aí nesse caso, né? Será que é aquela coisa igual do Tostines? Quem que veio primeiro, né? O que que aconteceu? É o ovo, a galinha? O que chegou primeiro nessa pessoa? Foi a doença? Será que a doença não foi agravada pela síndrome metabólica? Sabe assim? Quando a pessoa chega nesse essa sua sentido, a gente pergunta é nunca uma pergunta sabe, né? definitivamente interessante. Eu gosto até de fazê-la antes disso acontecer. Quando você pega uma pessoa que tem uma doença, sei lá, vamos pegar uma nefrite comum, que é a doença de Berger, ou nefropatia da IgA. É a nefrite mais frequente no mundo. Eu atendi essa semana uma pessoa nessa situação. Ela tem a nefrite, função renal normal e fora do peso, síndrome metabólica incipiente, ainda sem aquele critério óbvio de diabetes, não hipertensa. Falei com ela, olha, eu não consigo te garantir que se você melhorar esse espectro da sua vida, que você nunca vai fazer diálise. Mas eu consigo te dizer que sua probabilidade diminui. Por quê? Porque você está melhorando o seu todo. É como o seguinte, tem uma coisa batendo no seu rim, que é a sua nefrite. Poxa, tomar um soco é uma coisa, tomar 2, 3, 5 é muito pior. Então controla aquilo que está sobre o seu controle. Tem um trabalho muito legal que saiu tem uns 10 anos mais ou menos na New England. E o que esses caras fizeram? Eles pegaram alguns sequenciamentos genéticos que têm uma maior associação
com doenças, não foi nada renal, tá? Cardiovasculares. E o que eles viram? Que mesmo em indivíduos que tinham um perfil genético desfavorável, vamos dizer assim, Uhum. aqueles que conseguiam seguir bons hábitos de vida, não fumar, manter atividade física, comer bem, eles tinham uma menor probabilidade de evoluir mal do ponto de vista cardiovascular. Cara, rim, coração é um negócio que, um todo, a gente está falando de um Uhum. organismo. Não existe essa diferença que a gente faz. Até o cardiologista tem o nefro. Falo, nefrologista que não entende de clínica e cardiologista que não entende de nefro, meu amigo, você está ferrado. Para que serve a especialidade? Ele serve para canto de página. É para mexer com coisas que não são do dia a dia. Eu preciso entender de insuficiência cardíaca. Eu preciso entender de insuficiência coronariana. Eu preciso entender. Se eu não entender disso, eu estou ferrado. Idem para o cardiologista que não entende de doença renal crônica. Precisa entender. Você está um passo atrás. Por quê? Todo cliente, no meu modo de ver, aí é uma opinião do Neto, deixando muito claro, ele precisa ter um médico. Ele não precisa ter dois, três, ele precisa ter um. E esse um vai gerenciar essa vida dessa pessoa. Ele pode ser um nefro, ele pode ser um cardio, ele pode ser um clínico, ele pode ser um ginecologista, pode ser o que for. Mas ele tem que receber e vai no cardio, porque eu preciso que você vá no cardio para olhar essa questão. É isso que a gente faz na nefroclínicas. O cliente da nefroclínicas, ele tem um médico. E aí, aquele médico, óbvio que não é para todo mundo, tem gente que já chega muito vinculado a um determinado profissional e está tudo bem. Mas tem uma máxima na medicina que diz que quem tem um médico tem um. Quem tem dois tem meio, quem tem três não tem nenhum. Ou como o mineiro diria, né? Cachorro que tem um monte de dono, ele morre de fome. Tipo isso. Né? Então, eu concordo 100%. A pessoa tem que ter uma pessoa que a conheça, né? Isso aí. Que a conheça profundamente. E ela gerencia as outras coisas. Nós não estou desprezando outras, não é nada disso, pelo contrário. E assim, eu como nutri, então, eu tenho hora que eu não dou nem passo. Nem passo se eu pego uma pessoa. Você sabe disso, eu te encaminhei. Gente, assim, eu não trato se não tiver ali coladinho junto com o médico. Você tá louco, né? Paty, um negócio que eu faço com frequência é o seguinte: tem uma nutricionista que trabalha muito comigo aqui, assim como você trabalha aqui de BH, que é a Raquel Baixa. A Raquel não trabalha comigo na Nefroclínicas, é uma nefrologista de fora, tem uma ampla experiência com doente renal crônico. E essas, sei lá, umas 2, 3 semanas para trás, se não me falha a memória, a gente cria pequenos grupos de WhatsApp com o cliente para discutir a situação dele. Então, aquele sujeito que está entrando, por exemplo, numa dieta de baixo carboidrato e que usa insulina, cara, eu preciso saber diariamente o que está Nossa, acontecendo, eu tenho que estar ali do nossa. lado. Então, se você não é esse tipo de profissional, tipo de médico, amigo, Ah, tá tudo bem, mas não serve para fazer isso. Não dá, não dá. simples assim. E, Paty, eu amo fazer isso. Eu amo ajudar Eu o também. seu Zé. Eu Entende? também. Tem grupo assim para tratamento de câncer com a Jana, eu faço isso. Nossa, Neto, é outra história, né? É outra história. Eu Muda o tenho grupo jogo. de tratamento com as pessoas que precisam para nutrição comportamental, né? Com essas coisas assim. Ah, é muito bom, gente. Porque, Paty, é engraçado. As pessoas acham que o que vai mudar o jogo é a última droga, é aquele tratamento mega blástico. Não é. O que muda o jogo é o arroz com feijão. É o dia a dia. É isso que muda o jogo. O E a povo fica doido, o presença. que quer suplemento, o que quer fazer. Ah, o protocolo do não sei o que lá, o protocolo. Quantas horas de jejum, gente? Você está fazendo básico? Não. Então esquece o resto. Vai fazer o basiquinho primeiro, bonitinho, certinho, Sabe o né? que eu Porque falo? fica. Ah, Eu chego para, principalmente para mulher, você fala assim: deixa eu te explicar uma coisa. Quando você vai para uma festa, o que você faz primeiro? Você toma banho ou você passa o blush? Cara, você tá querendo passar blush antes de tomar banho. Vai tomar banho. Arruma a verdade. casa. Só que as pessoas, existe, e aí, o Paty, eu sou, particularmente falando, eu sou um cara disciplinado, bem disciplinado.
E eu, no início, quando eu descobri a low carb, eu queria que as pessoas fossem o Neto, fizessem exatamente. E eu comecei a me frustrar, porque eu falava assim, cara, é simples, por que eles não fazem? E foi aí que eu comecei a estudar comportamento, psicologia, filosofia. É um negócio que eu mudei como pessoa e como profissional. Eu sou Muda outra mesmo. pessoa, completamente diferente. Eu consigo. Paula está lendo um livro que eu gosto muito que chama Hábitos Atômicos, que Olha, isso eu explica. não conheço. Nossa, leia. Vou Ah, anotar. ele ensina como desenvolver bons hábitos. Interessante. E ele te ensina hacks de como mantê-los. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi nesse quesito. Eu quero começar a fazer atividade física. Primeira coisa, escolhe alguma coisa que você gosta. A probabilidade de você largar é muito menor. Segundo, começa com algo que seja ridiculamente fácil de fazer, a 5 ponto de... minutos. Eu falo Oi? isso com meus pacientes. 5 minutos É. todo dia de alguma coisa que você gosta. Só 5. Não, e assim, Mas com o tem que celular. ser ridículo. Tem que ser do tipo assim... Você já pegou aquele indivíduo que está, por exemplo, não faz nada certo em termos alimentares. Você tinha que falar assim, ó, amigão, vamos fazer o seguinte, tira o pão de manhã e troca por ovo. Mais nada, não quero que você faça mais nada, só isso. Transforma aquilo num hábito. Mas as pessoas, elas não conseguem muitas vezes entender que você sair do 8 para o 10 é melhor do que você continuar no 8. Você não precisa sair do 8 Exatamente. para o 80. Mas todo mundo quer isso, né? Ou é 8 ou é 80. Gente, entre 8 e 80 tem uma margem tão boa para você navegar nisso, tão boa, tão mais. Quem falou aqui? Deixa eu ver. A Ana Lu falando que é de corqué, né, Paty? É que eu falo que o meu treino ele é de corqué. É qualquer jeito, qualquer horário, de qualquer eu vou e faço. Você não pode pensar, vai de qualquer que dá, entendeu? E assim, você vai criando algumas coisas do tipo, poxa, tem dia que eu não tô afim de treinar, mas eu já tenho o hábito. E às vezes eu vou lá e faço um treino ruim, mas eu fiz. Tudo bem, tudo bem. Feito é melhor do que perfeito. De qualquer jeito, é qualquer, é Gostei, de qualquer. qualquer jeito, qualquer roupa, ainda mais que agora tem academia em casa, né? Aliás, ainda tem que falar sobre academia em casa. Então, acordei às vezes de pijama. Porque se você tirar o pijama, tá frio, né? Então eu vou, treino de pijama, põe o pijama pra lavar e pronto, acabou. Põe o pijama, e é isso. Se você não vai, a gente não pensa. Só você pensa assim, é rápido, gente. Tá aqui, só 5 minutos. Vou fazer 5 minutos. Vou ler só uma página do livro. Só um. Só um. É isso aí. Não é? Aí na hora que você vê, você já tá criando novos hábitos. Esse livro de hábitos atômicos, ele fala disso? Eu não sabia. Fala, bem legal. Vale, vou te falar que vai te ajudar tanto pessoalmente quanto dentro do consultório. Super legal. Essas coisas das metas pequenas e plausíveis, né, dos objetivos mais simples, a gente vê muito em Mindful. Então, por isso que eu perguntei, eu não sabia que esse livro falava disso. Vou comprar, gostei da ideia. Deixa eu ver se É tem alguém massa. perguntando alguma coisa aqui, né? Você tá vendo que eu estou cega, né, querido? 50 Oi? chegando. Olha, troquei o pão por ovo, mas não sei o que foi mas se como ovo todos os dias seguidos, chega o dia que o ovo me faz mal. Bom, aí é o que o Neto falou, né? Uma questão, quando a pessoa tem alguma patologia, alguma doença, alguma alergia, é outra história, é uma coisa mais específica. Mas eu vou te falar que é muito mais frequente, Paty, a pessoa enjoar. Ela não está afim de comer. Ela está querendo voltar a comer pão. Ela está querendo uma desculpa para voltar a fazer aquilo que ela gosta. E tá tudo bem. Poxa, eu acabei de voltar das minhas férias. Cara, eu comi doce, eu tomei cerveja, mas foi uma coisa de caso pensado. E eu não E cheguei outra, lá e você falei não é assim. diabético, né, Neto? Você não é diabético, você não tem resistência. E eu vou te falar, Paty. Vamos supor, eu sou diabético, Deus me livre. Mas eu sou diabético. Eu posso chegar e falar assim, olha, eu prefiro fazer uma dieta meia boca do que não fazer nada. Então, até isso faz diferença. Mas o que aconteceu? Eu já fui falando assim, beleza, eu vou dar uma soltada aqui. Eu voltando, eu dou uma apertada. Então, eu dei uma apertadinha no jejum. Eu estou fazendo uma
mais para um padrão carnívoro durante uma fase inicial. Eu uso de certos hacks que eu sei que funcionam comigo. Que pode ser não, Ah, que não. agora você falou tudo. Você sabe que funciona com você. Isso aí. Você conhece exatamente como você funciona, né? Você sabe o tanto que isso é difícil. É difícil mesmo. Mais difícil. É muito difícil a pessoa se conhecer nesse ponto, entendeu? É Não, muito difícil. Paty, tô indo para 8 anos nesse estilo de vida. E as pessoas, tem gente que até fala assim, não gosto desse. Mas eu acho que, do ponto de vista semântico, pode até não ser exatamente isso, mas eu acho que clarifica no sentido de que dieta da forma como é feita normalmente, ela tem dia para começar e dia para terminar. O que eu enxergo, eu tenho um estilo de vida. Isso faz parte, é uma filosofia de vida. A Onde forma de você alimentar faz parte do seu estilo isso. de vida de uma forma. E essa filosofia me abre espaço, por exemplo, para eu chegar para os meninos e falar assim, ó, galera, tá de férias, pode comer o que vocês quiserem no café da manhã, quer comer Nutella, pode comer, tá tudo bem. Isso não, agora, desde que eles saibam que aquilo não é o ideal, que aquilo ali é ruim, mas que a gente tá, por quê? Porque eles veem o papai tomando a cerveja e comendo doce, então por que ele não pode? Mas não é falar não, não coma. Cara, vamos fazer escolhas? Vamos fazer isso aqui? O Matheus tá na vibe e quer ser jogador de futebol. Velho, você quer ser jogador? Beleza, joia. Ser jogador de futebol não é só ir lá jogar bola. Fazer o que é difícil. É acordar para treinar. É usar a perna que você não sabe. É comer, às vezes, coisas que você não gosta. É ir dormir cedo para poder treinar melhor no dia seguinte. Porque as pessoas, elas querem o prêmio. E elas Exato. não querem o caminho. Só que o Não segredo quer o está em se processo. apaixonar pelo caminho. É isso que faz a diferença. Quando você entende esse jogo, a coisa faz assim, puf, encaixa. E esse caminho da Paty é diferente do caminho do Neto. Totalmente. E nós, como profissionais de saúde, qual que é a nossa função? Ajudar as pessoas a encontrar esse caminho. Ajudando a levantar quando cair, falando, ó, solta um pouco, você está exagerando, não precisa disso. O que você quer? Qual que é a sua? Tem de tudo, né, Paty? Tem o cara que não faz Ah, nada e você tem um neurótico. E não tem é. certo e errado. Olha o que você disse, né? Isso me dá uma aflição muito grande. Eu e a Jojo, a gente tem feito as lives muito nesse sentido de tirar o povo das caixinhas do 880, porque as pessoas gostam disso. Ou eu não faço nada, ou eu faço tudo certinho, bonitinho, detalhado, planilhado, ou não vou fazer nada. Eu não entendo de onde que isso surgiu, né? Mas assim, hoje é isso que acontece. Todas as pessoas têm essa questão. Todas as pessoas têm esse problema. E você trouxe um negócio muito legal. Falou da questão aí do Matheus de jogar futebol, né? Na última live que eu fiz com a gente falou sobre isso. Gente, qual que é o seu objetivo e ele condiz com a sua realidade? Porque é isso que você falou. Você quer ser jogador de futebol? Beleza. Você faz ideia do sacrifício que esses caras fazem? Da quantidade de treino, quantidade de estudo. Não é batatinha. Não é mole, né? Então, a pessoa quer lá o corpinho da blogueira, quer lá ficar musculoso, mas quer ficar com a bunda no sofá, sem fazer nada, né? Então, né, a pessoa precisa entender, as pessoas precisam começar a perceber isso, que existe uma nuance entre o 880 que é muito melhor da gente trafegar. Cabe a gente, entendeu? Ô, Paty, e assim, poxa, vou citar de novo o Rafa Lund, para quem não conhece, siga. Ah, é Para sensacional. melhor educador físico desse país, na minha opinião. O Rafa, a gente estava conversando a última vez que eu fui no Rio e eu estava usando essa analogia com ele. Falei, ó, Rafa, eu nunca vou ter a sua barriga. Porque a sua barriga é assim, você não tem um esforço hercúleo para ser. É assim. Agora, se eu treinar o tanto que você treina, eu vou ser muito mais forte que você. Porque quem nasce para ser pitbull nunca vai ser poodle. Não vai, gente. E cada um tem a sua nuance, né? Então, eu falo que
entender esse mundo, eu acho que é algo importante. A Sinara tá perguntando aqui, Paty, para a gente falar um pouquinho a respeito de proteinúria, tá? Ah, Eu tá. acho que E isso... outra pessoa perguntou que se tem um rim só, pode comer proteína, e se tem 70% do rim também. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, com relação... Eu vou começar pelas as duas últimas, depois eu volto na proteinúria, tá? Normalmente, a coisa começa a pegar quando a função renal está abaixo de 45%. Acima disso, a preocupação, quanto maior a função renal, menor é em relação à proteína. Como eu já não tenho grandes preocupações de modo geral, eu não acho que a proteína, e assim, eu não é simplesmente um achismo, é baseado na literatura, porque de onde que vem isso, né? As pessoas pegam estudos que são observacionais, e eu sei que tem muito leigo aqui, e só para colocar todo mundo dentro da mesma página. O estudo observacional ele não infere causa. O que quer dizer isso? Eu não consigo falar que a proteína causa o problema renal. Eu consigo falar só que ela está relacionada. É como se eu chegasse na cena do crime e alguém está lá. Não dá para eu falar que foi aquela pessoa que matou. Ela está associada. Esses estudos, eles sugerem que a proteína faça mal. Só que ninguém conseguiu, através de estudos mais apurados, vamos dizer assim, que são os ensaios clínicos randomizados, os experimentos verdadeiros, demonstrar esse malefício. E acontece até o contrário. A hora que você come, às vezes, mais proteína, você reverte boa parte das doenças que levam à disfunção renal. Eu costumo brincar nas minhas aulas falando o seguinte, olha, todo dia eu coloco alguém em diálise por causa de pressão alta e diabetes. Mas eu nunca vi ninguém cair em diálise porque comeu muito bife com ovo. Nunca. Eu tenho Nem 20, qualquer outra comida de verdade, né? eu tenho 20 anos de nefrologia. Então, não me parece que a proteína seja esse vilão. Eu só não falo que ela não é, de maneira categórica, porque isso seria anticientífico. Mas se eu tivesse que apostar, volto a dizer, apostaria que não é. Bom, então essa pessoa que tem 70% não seria grandes problemas, tem que, na realidade, cuidar para que isso não caia, então buscar se isso é uma coisa da idade ou não, se ela tem uma doença associada. E ter um rim só, o que vai valer é a função desse rim. Você pode ter um rim só que funciona 100%, você pode ter um rim que funciona 15%. Então, o que vai valer é quem tem um rim só, em teoria, ele tem um fator de risco. Mas isso não significa que ele tem uma doença renal crônica já estabelecida a ponto de precisar restringir algum tipo de macronutriente. Tá? Entrando agora na pergunta da proteinúria. O que é proteinúria? Proteinúria é proteína na urina. Tá? Imagina, gente, que o rim ele é feito de microfiltros. Você tem mais ou menos 1 milhão de microfiltros em cada rim, que a gente chama de glomérulo. Então, o glomérulo é o filtro renal. E o sangue chega, passa no glomérulo, parte dele é filtrado, em última análise vira urina, e parte volta para o sangue, para a circulação. Quando esse glomérulo está muito poroso, começa a passar mais coisa do que deveria. Uma delas é a proteína. E a gente pode medir através de amostra única de urina, que é o que eu mais faço, ou amostra de 24 horas, que eu cada vez faço menos. E existe uma fração da proteína, que é a albumina. Na verdade, a albumina é um tipo de proteína, onde eu posso também fazer a albuminúria. Eu quero saber se a pessoa está perdendo a albumina na urina. Por quê, gente? Porque isso é um indício, é um cartão amarelo de que aquele sujeito pode evoluir para a doença renal crônica. Existem alguns fatores preditores, eu tentar adivinhar o futuro de quem vai evoluir para a doença renal crônica. De uma maneira simplista, tem 3 que estão frequentes, são presentes de modo geral. Ter a pressão arterial alterada, perder proteína na urina, e ter a função renal medida pela creatinina alterada. Então, esses 3 preditores, todo nefrologista acompanha isso ao longo da jornada e vai tentando, de uma certa maneira,
é modificar a evolução, porque o meu rim, o seu rim, os rins, né? Os nossos rins, de modo geral, a partir dos 35, 40 anos, eles começam a declinar. Só que ele pode declinar assim ou assim. O que eu quero é que ele decline assim. Por quê? Porque eu vou chegar com 100 anos de idade com 50% de função renal. Aí tá ótimo. E mais, tá? Eu quero chegar com 100 anos colocando minha mala no bagageiro do avião. Senão eu não quero chegar, não. Eu quero chegar com qualidade. Vamos deixar isso bem claro. Né? Autonomia e qualidade, né? Então, acho que espero ter respondido a dúvida Não, da turma. eu acredito que sim. Aconteceu uma coisa, você falou, né, de como é que o rim está funcionando. Aconteceu uma coisa de uma querida amiga paciente, ela pegou Covid, ela tem um rim só. Aí ela mandou o áudio da médica, falando assim, se eu fosse você, não preocupava, você é magra, você tem boa saúde, não tem pressão alta, não é diabética, você logo vai se recuperar. E é perfeito. Assim, e ela pode piorar? Claro que pode, como Claro, qualquer um de nós. Mas probabilisticamente, olha, voltando lá na incerteza, eu não sei se ela vai piorar, mas probabilisticamente o risco maior é de acontecer exatamente isso que a médica colocou. E graças a Deus ela falou isso, porque normalmente o que você escuta é o contrário. É um terror, né? Porque, Paty, a gente tende, até em função como a coisa está andando, essa judicialização da saúde e tal, e muito em função da nossa culpa, quando eu falo da nossa, estou falando de forma corporativa, a perda da relação médico-paciente, e quando eu falo médico-paciente aqui, enxergue profissional de saúde-paciente, faz com que cada vez mais esses indivíduos queiram levar, às vezes, isso para uma justiça, e as pessoas tendem a querer se defender. Então, a hora que elas falam, não faça isso, é muito mais fácil ela falar não faça do que, não, tá tudo bem. O cara que ela fala tá tudo bem, se dá alguma coisa errada, e pode acontecer, ela está, teoricamente, suscetível a isso. Mas eu não canso de repetir. Poxa, qual que é o nosso foco? Pelo menos qual que é o meu foco, e eu tenho certeza que é o seu. É ajudar o seu Zé. Cara, eu tô, com perdão da palavra, me cagando por o que a diretriz está falando, porque eu quero é pegar aquela informação e ajudar o seu Zé. E pode ser que ajudar o seu Zé seja algo que aparentemente não seja a melhor opção terapêutica. Mas para ele pode ser o que eu preciso para dar o próximo passo. Exatamente. Eu lembro muito, Paty, de uma situação de um senhor que até hoje é meu cliente. Ele tem hoje, se não me falha a memória, 93 anos. Ai, ele que chegou para mim maravilha. com uns 88, 87. Esse senhor entrou no meu consultório completamente deprimido. Ele tem uma doença renal crônica hoje considerada moderada, ali com uns 30% de funcionamento renal. E ele tinha ido num colega que tinha literalmente cortado totalmente a proteína dele, totalmente. E uma das paixões deles era comer carne de porco. Tá? Oh, meu Deus. E ele fumava, desde moleque. Cortou totalmente o cigarro dele. Com relação à proteína a gente já falou, mas vamos falar do cigarro. Eu não tenho dúvida que cortar o cigarro faz bem. Mas será que faz bem para ele? Essa pergunta é boa. Será que faz bem para ele cortar o cigarro? Pois é, ele saiu do meu consultório com uma receita. Comer carne de porco e fumar um cigarro diariamente após o almoço. Pronto. Paty, não tem que amar um médico desse? Olha isso. Eu, assim, é óbvio, as pessoas parecem assim, que é uma coisa... Eu senti confiança na família, eu vi que eles estavam entendendo. Não é simplesmente vai lá e faz uma receita dessa. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, conversei com a família, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que a gente precisa dar esse passo para trás, para depois andar para frente. O que aconteceu? Ele voltou a comer carne, voltou a fumar o cigarrinho dele. Hoje ele parou de fumar. Porque ele entendeu que valia a pena. Hoje ele está, para a idade, muito bem, obrigado. Então a gente precisa... Idade, né? Que vamos combinar, né?
Ô, Paty, a gente precisa sair dessa coisa encaixotada de tem que seguir aquilo a ferro e fogo. Poxa, o seu objetivo não é melhorar o exame, é melhorar a pessoa. Eu falo que os indivíduos eles querem duas coisas na vida, mesmo que eles não saibam. Eles querem viver mais e viver melhor, do ponto de vista de saúde. Viver mais, eu nunca vou saber se vai dar certo. Viver melhor está na sua cara. Exatamente. Cuida disso. Cuida disso porque muda o jogo. Eu tenho uma máxima que diz, olha, como profissional de saúde, meu grande objetivo é ser respeitado pelos meus pares e amado pelos meus pacientes. O ser amado é cuidar. É cuidar. Não é seu pica das galáxias e seu melhor. É cuidar. Isso qualquer um pode e tem que fazer. É o paciente que te agradece com alegria, né, Neto? É aquele paciente que sai feliz da consulta, né? Que sai, nossa, isso eu dou conta de fazer, isso dá. Paty, assim, isso não significa mentir para ele. Significa Não. colocar as cartas na mesa. É chegar e falar assim, olha, qual que é o preço disso? Qual que é o preço de cada uma das coisas nessa situação? Tudo isso tem que ser colocado. Eu tenho uma outra história de um senhor, ele está até sumido. Ele teve comigo no início da pandemia, eu acho que depois ele não voltou. Mas ele chegou daqueles bonachão, glutão e tal, hipertenso, diabético, doença renal. E aí, eu falei, pô seu Zé, você está aqui, tem 3 anos que você acompanha comigo, então eu peço para você fazer as coisas, você acaba não fazendo. Tal. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou desistir de você, eu vou falar tudo de novo. Por quê? Que bonitinho. Vamos tentar fazer alguma coisinha por causa disso, isso. Ele morre de medo de ter que fazer diálise e tal. Falei, vamos tentar fazer alguma coisinha. E ama cerveja. Falei, deixa a cerveja. Não precisa tirar a cerveja. Deixa a cerveja. Mas vamos tentar fazer alguma coisinha. 3 semanas depois, Paty, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Doutor José Neto, muito obrigado por não desistir de mim. Perdi 4 quilos. Paty, eu até arrepio. De chorar, né? Eu emociono. Essas coisas, e eu falo que isso eu devo muito a low carb. Por quê? Porque ela me deu ela foi a minha porta de entrada para entender que medicina é muito mais do que ficar prescrevendo remédio. É muito mais. E olha, eu detesto o sujeito que vira literalmente um cara que só pensa em nutricionista que fala assim, eu sou nutricionista low carb. Não, você não é nutricionista low carb. Você é nutricionista do seu Zé. Então, se o seu Zé quiser ser vegetariano, cara, ajuda ele. Ajuda. Se ele quiser ser carnívoro, ajuda ele. É isso. O objetivo é esse. Não é resolver o seu problema, é daquela pessoa. Enquanto os profissionais de saúde não entenderem que o jogo é esse, a gente vai continuar indo pro buraco. Porque é o que está acontecendo com a saúde. A saúde é uma saúde que só trata doença. É isso que eu ia falar. A gente vai continuar tratando doença, não vai tratar as pessoas. Nunca mais vai tratar as pessoas. Paty, eu gosto de fazer essa reflexão. Sempre fui bom aluno. Com 29 anos era coordenador do Felício Roxo, dos grandes serviços aqui. Poxa, com 30 e poucos anos, presidente do Congresso Mineiro, ou seja, minha carreira voava. Na boa, eu era um bosta. Que eu não tratava das pessoas. Porque as pessoas são literalmente treinadas para virar repetidores de diretriz. Eu precisei ficar doente, eu precisei ver minha mulher tendo um parto prematuro, e Matheus nascendo e sentindo aquela dor de ser maltratado, para eu entender, para as fichas casarem, eu falo assim, porra, esse não é Neto. O Neto não é essa pessoa. Quando eu entrei para fazer medicina, eu queria literalmente ajudar na cura, ajudar, sabe? E eu não estava sendo aquela pessoa. E eu não estou dizendo que a técnica não é importante. Não é isso. Ela é mega importante e a gente tá sempre se desenvolvendo. Mas tem uma frase do Carl Jung que tem isso estampado no elevador da Nefroclínicas, que é
domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso. Você sabe que no dia da nutricionista eu postei isso daí? Essa é engraçado, porque quando a gente estava, eu e os meus sócios da clínica, a gente estava conversando a respeito. Poxa, no início da clínica você faz tudo, né? Você limpa o chão e atende depois, assim. Você faz tudo. E aí estão definindo o que vai ter aqui, o que vai ter, vira decorador e tal. Vamos colocar missão. Mas não coloca nada. Esse troço é vazio. Qual que é a nossa essência? Aí pensa, tal. Eu falei, cara, já sei. É uma frase muito legal. E aí, pum, virou uma marca da clínica. E aí as pessoas chegam lá, e quando eu falo chegam lá, clientes, médicos, nutricionistas, psicólogos, ele tem que ler aquilo e internalizar. Hoje aconteceu um negócio lindo, lindo lá na clínica. A Paula, não a minha Paula, Paula Gianazzi. Paula é uma nefrologista que foi minha residente e que eu trouxe para trabalhar com a gente na Nefroclínicas. Por acaso ela me ligou, Neto, eu estou precisando de você aqui, tem um cliente seu que está querendo conversar com você uns detalhes técnicos. Tá? Beleza, Paulinha, estou passando aí. Na hora que eu entro, ela estava conversando com a nossa copeira a respeito de uma cliente lá que tem uma doença renal com necessidade de diálise, um câncer já bem avançado. E ela estava falando que a senhora estava falando que estava triste. Tá? Mano, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu queria comer uma comida gostosa. Ela falou, mas o que é comida gostosa? Não, eu queria comer um bom bife. E por acaso, você me conhece, na clínica não entra essas pão com margarina, é comida mesmo. Aí não tinha carne. O que a Paula fez? Ligou para um restaurante lá, encomendou, veio um bife para essa senhora comer. Cara, essa é a nossa essência. É isso, entendeu? É isso que faz meu olho brilhar. Porque aí não sou eu. Ela não estava fazendo isso porque eu estava lá. Eu peguei por acaso essa situação. Isso é cultura. Isso é realmente plantar. Cultura é aquilo que acontece dentro de uma empresa quando o dono não está lá. Isso é muito legal. Entendeu? As pessoas entendendo que a gente não está ali para fazer diálise. A gente não está ali para fazer consulta. A gente está ali para cuidar de pessoas. Para cuidar dela, né? Para cuidar, para dar carinho. Por acaso a gente usa de técnica para explicar, fazer, acontecer. O que a gente faz é o que menos importa. Quem está aqui, ó. A Dani aqui falando, que vontade de abraçar vocês. Dani nem fala, que saudade de você, mulher linda, maravilhosa. Que dia que você vai vir aqui? A Paula convidou a Dani para vir aqui em casa. Brincar. Todo mundo convida a Dani, não, né? Eu falei que eu vou deixar ela por conta dos meninos. Ela vai adorar. Vai adorar. Mas, Neto, eu acho que é isso, né? A gente, é o que você falou, é olhar para a pessoa. E, aliás, né? Quem é Jedi entende muito essas questões todas que você coloca. Porque você traz pra gente tudo que é teórico, tudo que é necessário, como ver uma evidência, etc. Mas você fala muito dessa questão de como tratar as pessoas. Muito, muito. Não é pouco também, né? Fazer parte. Ser Jedi é muito bom, tá, gente? O Paty é engraçado, né? Porque... A Terezinha tá aqui também, ó. Beijo, obrigada. Beijo. Na realidade, eu percebi isso recentemente. Eu vi que eu não entrego um curso de medicina baseada em evidência. Eu entrego uma comunidade que tem um objetivo claro de mudar a saúde do país. Assim, é isso. Por acaso, tem mais uma dica para quem está aqui, se ainda não viu, veja, sai daqui da live e assistam. Tem um TED Talk do Simon Sinek. Simon Sinek, chama The Golden Circle, o Círculo Dourado. O que ele diz? Inclusive tem um livro, The Golden Circle. O que ele diz de modo geral? Que 100% das pessoas sabem o que elas fazem. Eu faço diálise, eu faço transplante, eu faço consultas. Algumas pessoas sabem como elas fazem de fato.
Mas pouquíssimas pessoas sabem o porquê elas fazem. E o que cativa é o porquê. É o porquê. É o porquê eu levanto de manhã para ir para nefroclínicas. Eu não vou lá fazer Nossa. consultas. Eu vou lá mudar a vida das pessoas. É isso. Quando isso ficou claro para mim, assim, mudou minha vida. Como um todo. Que eu sei que tem alguém ali que precisa de mim. Que eu vou fazer a diferença na vida dela. Ah, é maravilhoso, né? A gente acordar com essa certeza. Eu também, eu acho tão bom isso, você não faz ideia. Eu acho que isso dá sentido para a vida, né? Que você tem, eu vou ali trabalhar aqui, eu vou ali trabalhar o quê, gente? Estou indo ali ajudar um monte de gente sendo canal. Deixa eu ver quem falou aqui, ó. A Eveline falou, olha, sinto tua falta no grupo. Mulher de Deus, eu sei, eu entro, leio e saio, porque, olha, eu vou te contar, essa formação de comportamental, não é batatinha não, mas eu amo de paixão, tá? Estou estudando muito. Tem quem falou assim, pega rapaz? O meu pega rapaz, tá? Não. Não, gente, deixa o meu pega rapaz aí, ó. O cabelo hoje resolveu fazer isso, ó. Quem pode, Ah, o que pode. que o outro, o que que o outro vai reparar, gente? Pega rapaz. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Neto, eu queria ficar conversando com você até 10 horas da noite, tá? Mas já deu uma hora. Assim, vamos fazer de novo, vai? Claro, Paty, você falou, eu tô aí. Maior prazer, é sempre uma honra conversar contigo. Você sabe que você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Você, Assim, você sabe o tanto que você mora no meu coração. Você e sabe disso. assim, todo mundo sabe que eu te considero não só uma pessoa linda, coração gigante, mas uma puta profissional, assim. Ah, Assim, imagina. eu falo de boca cheia. Um nutricionista, ele tem que voltar a fazer o óbvio, que é ensinar as pessoas a comerem, ajudar as pessoas a se motivarem. Desapega um pouco de eu vou passar ômega 3, vou passar vitamina. Cara, esquece um pouco disso. Arruma a Eu, eu, sala. eu Arruma a falo assim, ó, sala. vamos arrumar a casa, depois a gente pensa nos enfeites. É isso. Sabe? Arruma e arruma bem. Porque o seu Zé pode chegar, pô, eu adoro o ovo, mas o seu Zé pode não gostar. E você quer que ele coma ovo? Arruma uma receita que ele gosta, que talvez o Olha, ovo passa desapercebido e ele vai falar, não, que legal, tô comendo um ovo e nem parece pão. Essa é a função. Só que existe uma coisa de querer mexer na pontinha do galho. Não, a gente tem que mexer na raiz. É o básico. É o básico. As pessoas, o nutricionista, o médico, porque eu falo que todo mundo tem que mexer com comida, tem que ensinar a população a voltar a comer, ensinar boi a pastar. Porque a gente esqueceu porque, como é que se come. então, são, sei lá, 50, 60 anos de deseducação nutricional, de gente mandando você comer, né? Tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o que, tem que não sei o que. Paramos de ouvir nossa sabedoria interior que você comia quando você tinha fome. Neto, às vezes eu brinco com o povo e falo assim, pensa na seguinte situação, que você conseguisse entrar numa máquina do tempo e ir lá falar com o seu tataravô. E você ia virar para o seu tataravô e falar assim, olha, daqui a trocentos anos vai ter uma pessoa que vai mandar você comer do jeito que ela acha que é certo. Sabe o que sua avó ia falar para você? Você é louco! Ô, pai, e assim, Hoje nós temos que voltar a ensinar as pessoas o que fazia antes. ninguém te manda ir no banheiro de 3 em 3 horas, né? Nós tem que fazer xixi de 3 em 3 horas, senão tá errado. Isso não é errado. Você tem Então, que dormir de noite, né? Né? Ninguém, né? e outra, né? Ó, eu volto lá no porquê. A pessoa chega para você e te conta, olha, eu fico melhor quando eu não como. Eu fico melhor comendo só 2 vezes por dia. O outro vai chegar e falar assim, eu fico melhor eu como 4 vezes por dia. Escuta, usa os dois, escuta, e aí modula. Modula dentro daquilo que a pessoa precisa. Exatamente. Essa é a função do bom profissional. É você
utilizar o seu conhecimento dentro das características daquele seu Zé que está na sua frente. E outra, né? Tem que ver. Outra coisa também que me dá pavor da pessoa falar assim, não, comer é só nutrir. Gente, de onde vocês tiraram isso? Não é prazer? Imagina, não tem satisfação? Vocês estão doidos? Vocês piraram? Não, é só para nutrir, é só nutrição. É o que você falou, vou sair de férias, vou relaxar. Gente, é uma delícia fazer isso. Vai dizer que comida não tem afeto? Imagina, amamentação é o quê, então? Né? Que é coisa mais afetiva do que... Primeira coisa que o neném faz se alimentando com tanto afeto assim, esquece esse negócio, esquece radicalismo. Pelo amor de Deus, tem que ter prazer para comer? Sim. Agora, você tem que viver de prazer para comer? Não. Não é isso. Aí vamos sair do 180, né, Neto? Poxa vida. E até para fechar, Paty, dentro do que a gente, para quem está chegando agora, a gente falou um bocado, principalmente no início da live, a respeito da questão da proteína. O que eu deixo de mensagem para a turma? Por favor. Primeira coisa, se você não tem problema renal, você pode comer qualquer proteína na quantidade que você quiser, que a probabilidade de ser lesivo para você é quase nula. Eu não vou falar nula para não ser anticientífico, mas eu vou até... Carl Sagan vai mexer no caixão. É nula. Tá? Me fugiu o nome do outro filósofo, do Cisne Negro, daqui a pouco eu lembro. Popper. O Popper vai mexer no caixão. Falei Carl Sagan, mas é o Popper que eu queria dizer. Se você tem uma disfunção renal e a sua necessidade de restrição proteica vai aumentando à medida que a função vai piorando. Aí você precisa de auxílio de alguém que entenda disso. Mas chego a te dizer que em fases iniciais a moderadas da doença, dificilmente você vai comer uma quantidade de proteína suficiente para aquilo ser mais lesivo do que a causa base que está te levando a piorar aquela função renal. Então, acho que a Aline está falando do Taleb. O Taleb tem o livro A Lógica do Cisne Negro, mas o cisne negro ele foi usado pelo Popper na teoria da falseabilidade de Popper. Você viu o que a Ana falou aqui? Que usa essa analogia. A Ana falou assim, ó, acho que vou mudar de nome, pois ouvindo vocês estou me sentindo Zé Ana Zé Ana Lug agora, então. Neto, eu não tenho como te agradecer. Estou com muita saudade de você. Vamos ver se a gente consegue se ver logo, né? Porque essa pandemia chata de viajar não tá fácil. Mas, ó, em breve. Eu vou te chamar de novo, tá? Quando quiser. Eu vou te chamar de novo. Quando quiser, estaremos aí. Gente, ó, um beijo enorme para vocês. Neto. Deixa eu dar uma dica. Para quem é profissional da saúde e se interessa por nefrologia, agora às 9 eu faço uma live sobre um tema muito técnico, chama microangiopatia trombótica, lá no IG, no perfil da Nefro Academy. Mas é bem técnico, então é para profissionais da saúde que se interessem pelo tema nefrologia, para valer, porque realmente aí é um negócio que... Fala um pouquinho da SBE para nós. Bom, eu me encontrei na rede social ajudando os profissionais de saúde a entenderem o básico da saúde baseada em evidência. Ciência para cuidar de gente. Eu não estou aqui para ensinar nego a ser pesquisador, a saber a pontinha do canto de como fazer o cálculo específico. Não é nada disso. Eu quero que as pessoas tenham um mínimo de know-how para conseguir pensar cientificamente, buscar a evidência, analisar criticamente e ajudar o seu Zé. É isso que eu faço todo santo dia. No perfil do Instagram, nos vídeos do YouTube, toda quinta-feira de manhã no 717, no nosso grupo de Jedi da SBE. Na verdade, é um grupo fechado das pessoas que entram para fazer o curso e acabam formando essa comunidade que hoje está na casa de 300 pessoas que estão ali trocando ideia, fazendo networking e realmente, em última análise, eu não estou ensinando as pessoas a analisar artigo científico. Eu estou ensinando as pessoas a cuidar de gente. E para cuidar de gente, a gente precisa da ciência.
senão a gente faz bobagem. Então, é o pensamento do Simon Sinek. O propósito é ajudar as pessoas a cuidarem de gente. É isso. Nos sigam aqui no perfil e também o perfil da sbe.academy. Para quem gosta da nefrologia, tem a Nefroclínicas Ipanema, a Nefro Academy para profissionais. Então, o trabalho nas redes tem sido grande, mas bem prazeroso. Você tá craque, tá blogueirinho você, viu? Blogueirinho. Eu preciso aprender com você, Neto. Eu não sou nem metade. Eu vou aceitar isso como um elogio. Não, mas eu não consigo fazer nem metade do que você faz. Não, mas tudo que a gente começa é aquilo, né? Definir metas, ter objetivos bem traçados, sonhar, transformar sonho em realidade. Isso vai dando oportunidade. Vem cá pra você mexer. Vem cá, não precisa ser secreta, não. Ai, que máscara linda! Que gata! A mamãe falou que você tem secreta? Ó, você quer pegar e eu com essa aqui, ó. A minha gatinha, ó. Olha, que gata linda. Né? Mas a sua é mais bonita, tá? Essa gata ainda é linda. A minha gata. Ai, muito gata. Sabia que eu consigo mudar com isso? Sabia. Ó, boa noite pra vocês. Vai lá, vai dormir. Dá tchau pra Paty, pro pessoal. Tchau, filhos. Beijo, querida. Neto, muito obrigada. Caiu, maluca. Tchau, querido. Pra mim? Obrigado. Ganhei um bilhetinho. Neto. Fala com a mamãe que é 5. Dá um beijo na Paula. Fala que eu estou com saudade, que minha coluna ama ela profundamente. Que a minha coluna ama profundamente para atender minha prima, que minha prima tá atrás dela. Tamo junto, precisando também. Ó, beijo enorme, viu, querido? Valeu, Fica Paty, com Deus. beijão. Valeu, obrigada. Galera. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.